Interrompemos nossa programação para uma notícia preocupante. Algo que afeta a forma como enxergamos o mundo pode estar passando despercebido há décadas. Especialistas alertam: os mapas que usamos diariamente não representam a realidade como ela é. Você pode estar sendo enganado sem nem perceber. Entenda agora nesta reportagem especial. Boa noite. Quando olhamos para um mapa como este, pensamos estar vendo uma representação fiel do nosso planeta. Mas a verdade é que ele pode estar completamente distorcido. Representar a Terra, que é esférica, em um pedaço de papel sempre foi um grande desafio. Isso levanta uma questão preocupante. Será que a forma como enxergamos o mundo está sendo manipulada? E para explicar melhor isso, eu trago com vocês o cartógrafo Bruno Miguel. Boa noite, é um prazer estar aqui para falar sobre esse tema fascinante. Como sabemos, qualquer tentativa de transformar um globo em um mapa plano sempre resulta em algum tipo de distorção. E isso acontece porque estamos tentando representar uma superfície curva em um mapa bidimensional. E isso significa que nenhum mapa é totalmente preciso, correto? Exatamente. Sempre há distorções, seja no tamanho, na forma dos continentes ou até mesmo nas distâncias. Algumas projeções priorizam a precisão de determinados aspectos, enquanto outras tentam equilibrar esses erros. E foi assim que surgiu a projeção de Robinson. Isso mesmo. A projeção de Robinson foi desenvolvida em 1963 pelo cartógrafo americano Arthur Robinson. Ele foi contratado pela Rand McNeil, uma das maiores editoras de mapa dos Estados Unidos, para criar uma projeção que fosse mais harmoniosa e agradável visualmente. E quais são as principais características desse mapa? Se você olhar aqui, vai perceber que a projeção de Robinson busca um equilíbrio. Os polos estão achatados, ao contrário do que acontece na projeção de Mercator, onde eles parecem muito ampliados, e as áreas próximas do Equador, por outro lado, ficam mais proporcional. Isso cria uma visão mais realista do mundo sem exageros extremos. E foi essa característica que tornou a projeção tão popular? Exatamente. Por muitos anos, essa projeção oficial da National Geographic e apresentou inúmeros livros didáticos, guias e materiais escolares. As pessoas a consideravam uma boa representação do mundo, porque ela suaviza as distorções sem favorecer um continente ou um país em detrimento de outro. Mas então a projeção de Robinson é a melhor opção? A projeção de Robinson é a melhor escolha. Mas com os avanços tecnológicos, os mapas acabaram mudando bastante, correto? Sem dúvidas, hoje, como os mapas digitais e imagens de satélite, conseguimos criar projeções ainda mais precisas e até mapas interativos que nos permitem visualizar o planeta em 3D. Isso ajuda a minimizar as distorções e ter uma noção mais fiel da realidade. Então, no fim das contas, não existe um mapa perfeito, mas sim aquele que atende melhor à necessidade de cada momento. Bingo! Cada projeção cartográfica tem o seu propósito e sua utilidade. O mais importante é sempre lembrar que o mapa não é uma cópia exata da realidade, mas uma forma de representar o nosso mundo da melhor maneira possível. E isso nos leva a uma última reflexão. Qual é o impacto dessas distorções em nossa visão de mundo? Países inteiros podem parecer menores ou menos importantes, enquanto outros ganham uma aparência de grandeza que não corresponde à realidade. Pense bem, as distorções nos mapas podem alterar a forma como enxergamos o poder e a influência de certos países. A projeção de Mercator, ela exagera o tamanho da Europa e a América do Norte, podendo fazer a gente acreditar que essas regiões são ainda mais dominantes do que realmente são. Já a projeção de Robinson, ao reduzir as distorções, tenta fazer um equilíbrio, mas ainda assim a forma como a Terra é representada pode afetar nossa percepção sobre quem são as grandes potências do mundo. Quando olhamos para um mapa, não estamos apenas vendo linhas e cores, estamos muitas das vezes refletindo a visão e os interesses de quem o criou. Ao longo da história, mapear o mundo foi uma maneira de controlar e definir o poder. Quem decide como o mundo deve ser visto? Quem se beneficia dessas distorções? E mais importante ainda, quem perde com isso? Bom, essa questão se estende para as disputas territoriais, a influência política e até mesmo a forma como certos países se posicionam no cenário internacional.
As distorções dos mapas podem impactar as relações globais e os interesses geopolíticos, como a representação de fronteiras, tamanho dos países, decisões militares e até políticas econômicas internacionais. E o que podemos esperar para o futuro? Com o uso de tecnologias como a cartografia digital, será que estamos prontos para um futuro mais justo, onde as representações geográficas são mais precisas e refletem melhor as realidades locais? Ou continuaremos a ver o mundo pelas lentes distorcidas das velhas projeções? Em um mundo onde a geopolítica e as fronteiras estão em constante disputa, a forma como vemos a Terra pode ser mais do que apenas um erro técnico. Portanto, ao olhar um mapa, lembre-se, mais do que mostrar o mundo, ele pode estar moldando a maneira como você o vê. O que nos parece ser uma representação simples pode ser, na verdade, um reflexo da luta pelo poder. Como será o futuro das projeções cartográficas com a crescente precisão das novas tecnologias? Estamos prontos para ver o mundo de maneira mais honesta e equilibrada? Por enquanto, a resposta parece ser que estamos apenas começando a entender o verdadeiro impacto dos mapas na geopolítica global. E como a história mostrou. Mas independentemente de como o mundo é representado nos mapas, uma coisa é certa: a forma como vemos o nosso planeta sempre será uma ferramenta poderosa de controle. E com isso, a luta pelo domínio da geografia continua, agora no campo da informação. Por agora é tudo. Fique atento às próximas edições. O futuro da cartografia ainda pode mudar a forma como entendemos nosso lugar no mundo. E para mudar um pouco de assunto, no mundo do entretenimento, o clima esquentou com o paredão do BBB 2025. Os fãs estão divididos e as redes sociais estão fervendo com as especulações sobre quem vai sair nesta terça-feira. Quem será que vai levar o melhor nesta disputa acirrada? Aline, Diego Hipólito ou Mike? Fique ligado para saber todos os detalhes sobre o paredão e as últimas atualizações do reality show após os comerciais. Versão brasileira Herbert Richards.